E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando sobre meu penúltimo vídeo, né, na qual eu falo que eu sou japonês e não brasileiro, né, mesmo nascendo no Brasil, né. E bom, esse vídeo meio que deu um pouco de polêmica, né, mas não na parte com os inscritos aqui do canal, o que eu agradeço muito, mas sim de pessoas que não viram o canal, né? Não conhecem o canal, não sabem sobre o meu conteúdo aqui no YouTube, né? E que muitos meio que não gostaram, né? Do meu posicionamento, né? E fora que teve outras pessoas também, né? Isso, mas fora do YouTube, que também não foram legais quando eu falei que eu preferia falar que eu sou japonês do que brasileiro, né? E bom, eu vou estar dando continuidade, né, sobre o meu penúltimo vídeo, na qual eu falo justamente sobre isso, né? Vou fazer algumas observações e falar um pouco, como eu falei, falar um pouco do meu último vídeo e também complementar, né? Que eu acho que ficou um pouco estranho algumas coisas porque muitos não entenderam, né? E é justamente falar sobre algumas coisas que realmente não me agradam sobre a cultura brasileira, né? Não estou falando que a minha cultura, né, a minha segunda cultura, que é a japonesa, é melhor que do Brasil. E falar, né, que tipo, são coisas que não me agradam e que eu vejo isso acontecendo e que faz com que eu fale que eu prefira ser reconhecido mais como japonês, né, do que brasileiro. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E lembrando, se você tiver uma opinião diferente, por favor, seja educado nos comentários, não queira impor, né, que a sua opinião esteja certa, porque é uma coisa que eu percebi no meu penúltimo vídeo, né, que muitas pessoas que discordaram queriam impor que a opinião delas estavam certas, beleza? Não, eu não acredito que exista uma opinião correta sobre isso. Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, para você que não me assistiu no meu penúltimo vídeo, né, no caso em que eu falei porque que eu não falo que eu sou brasileiro e sim japonês, né, foi um vídeo onde eu falo a minha opinião, né, e por que que eu falo que eu sou japonês do que brasileiro, mesmo nascendo no Brasil, né. Muitas pessoas, né, que eu vi nos comentários não gostaram sobre o meu posicionamento e o meu jeito que eu sou de pensar, né, sobre isso, né. Também teve uma outra pessoa, né, que eu vi que não concordava com isso, mas a pessoa, né, o inscrito em questão, não foi tão mal educado quanto outras pessoas que, sei lá, deixaram um comentário no penúltimo vídeo, e muito menos de algumas pessoas que eu tava conversando, né, fora do YouTube, em questão de vida pessoal, né. E bom, o resumo do meu último vídeo, né, é que eu falo que dou uma opinião na qual eu falo que coisas que não me agradam, né, na cultura brasileira, fazendo com que eu não fale que eu sou brasileiro, e sim da cultura japonesa, ou seja, japonês, né? Mas em nenhum momento eu tô negando que eu sou brasileiro. Pelo contrário, né? Corrigindo, eu falo que eu nasci no Brasil e isso não tem como mudar, né? E muitos não viram, não entenderam essa parte que eu falo que eu sou brasileiro. Só que eu prefiro falar que eu sou japonês porque tem coisas que não me agradam na cultura brasileira. Pensamentos que os brasileiros têm e a educação que os brasileiros têm com relação a pensamentos diferentes, a culturas diferentes, né, que seriam a cultura oriental, que seria também a cultura japonesa, que é a minha cultura, né, que eu percebo que aqui no Brasil tem muito preconceito com a cultura japonesa, muitos confundem opinião com preconceito, né? Eu percebo que muitos querem justificar a opinião
usando preconceito, né, contra a cultura japonesa, não só a cultura japonesa, mas a cultura chinesa, a cultura coreana, né, quando a pessoa não gosta, as pessoas não procuram entender, não procuram pesquisar, estudar sobre a cultura, né? E é isso que eu abordo sobre o meu vídeo, né? Fazendo com que eu não me orgulhe, né, de falar que eu sou brasileiro, porque não estou falando que tem pessoas que são assim na cultura japonesa, mas eu vejo o quanto aqui no Brasil essas coisas estão meio atrasados nesse sentido, né? As pessoas não procuram informação direito, né? Julgam sem saber, né, a cultura dos outros, tem uma educação questionável, né? Isso é a maioria, infelizmente, e essa é a minha opinião. É a maioria que não é educado, com relação a quem é educado, é muito pouco, né? Eu percebo que também as pessoas, sei lá, são só patriotas quando alguém fala que não é brasileiro e não gosta da cultura brasileira. Aí as pessoas são patriotas. Falam, eu sou brasileiro com orgulho, independente disso, daquilo, ou só é patriota quando o Brasil joga, né? Algum jogo da seleção, seja futebol ou outros tipos de esporte, aí sim a pessoa vira patriota do Brasil, né? E é isso que eu falo no meu último vídeo, né? E é isso que eu falo no meu último vídeo, pessoal. Eu não falo com a intenção de atacar a cultura brasileira. Pelo contrário, né? Eu também falo que o Japão tem uma cultura questionável em algumas coisas, né? E é justamente essas coisas que eu também trago aqui no canal, né? E que em alguns comentários eu pude perceber que as pessoas queriam falar que a cultura brasileira é melhor que a cultura japonesa nesse sentido, né? Sendo que no meu canal eu falo sobre o lado ruim e o lado bom da cultura japonesa, não só sobre a cultura japonesa, mas a cultura coreana, a cultura chinesa, né? Eu não vou passar pano só porque eu sou da cultura japonesa, né? E é justamente isso que eu percebi. As pessoas se doeram quando eu falei que eu prefiro ser japonês do que brasileiro, porque não sei, as pessoas têm um pensamento que, tipo, parece que eu vejo que quando a pessoa fala, ela se dói e ela quer atacar a cultura dos outros, né? Tipo, falando assim, a sua cultura é tão, tão ruim quanto a do Brasil, né? Parecendo que a cultura do Brasil é 100% boa, 100% perfeita, né? E é uma coisa que eu achei um pouco chato em questão que a opinião dessas pessoas que deixaram suas opiniões nos comentários de quanto o Japão parece ser alguma coisa ruim, né? E o Brasil, sei lá, é um país perfeito, né? É isso que eu fiquei meio assim, tipo, teve gente que, assim, foi educado, né? Comentou, se você pensa assim, então é o seu pensamento. Então, se você tá feliz pensando assim, tudo bem, né? Mas aí teve gente que descascou crítica aí, né? Querendo argumentar, ofendendo a cultura japonesa. Na minha visão, foi para ofender a cultura japonesa. Como se rebaixasse a cultura japonesa com a cultura brasileira, né? Aumentando a cultura brasileira e é uma coisa que eu não acho certo, né? Independente se é eu falando da minha cultura aqui no YouTube ou o brasileiro falando da cultura dele, né? De vocês que são brasileiros, eu acho que 100%, né? No caso, eu acho que é errado, né? Você querer aumentar a sua cultura e diminuir a cultura dos outros. É uma coisa que eu vi sobre o meu penúltimo vídeo, sendo que em um momento eu fiz isso, eu não quis diminuir a cultura brasileira com a cultura japonesa, aumentando a cultura japonesa, não. Mas é uma coisa que eu pude perceber que muitos se ofenderam
com o meu posicionamento, né, sobre esse vídeo. E se você não viu, eu vou estar deixando aqui, né, em algum momento, né, porque eu não sei como que eu vou achar a parte que eu estou mostrando aqui, mas enfim, acho que vocês entenderam. Vai estar aqui, né, o meu penúltimo vídeo. Aí vocês assistam, prestem atenção no que eu quero dizer, né. E esse vídeo vai justamente falar sobre o meu penúltimo vídeo, né. Eu vou estar dando algumas opiniões de novo, né, e apontar coisas que eu realmente não gosto da cultura brasileira, e por isso que eu falo que eu prefiro falar que eu sou japonês mesmo nascendo no Brasil, né? Entendam isso. E se você tiver uma opinião diferente, coloque nos comentários, mas lembrando com respeito e educação sempre, beleza? E se a sua opinião foi para ofender, né, diminuir a cultura japonesa ou qualquer outro tipo de cultura, né, nem deixa a sua opinião nos comentários, porque isso não é opinião, passa a ser uma crítica ou até mesmo uma ofensa, beleza? Então, é isso que é o resumo do meu último vídeo que aconteceu, né? Só para resumir, coisa pequena, né? E bom, pessoal, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo, né? Não é um vídeo resposta ao meu penúltimo vídeo, é um vídeo complementar e um vídeo que para mostrar minha observação com relação ao meu penúltimo vídeo, né? E como eu falei no começo, quer dizer, não no Instagram, no caso, né? Se você não me segue no Instagram, eu comento quando eu tô gravando os vídeos, qual que vai ser o próximo vídeo, mas enfim, tá tudo na descrição, caso você queira me seguir nas redes sociais, beleza? E eu comentei que no Instagram, né, que justamente esse vídeo eu sabia que ia ter algum tipo de polêmica, né, e que as pessoas iriam discordar, mas eu não sabia que tinham pessoas que iriam discordar e iriam querer mostrar que o Brasil é melhor que o Japão, e que muitos queriam opor, né, impor, na verdade, a opinião deles, fazendo com que a minha opinião não fosse nada, né? É uma coisa que eu pude perceber, né? E por causa disso que eu estou fazendo esse tipo de vídeo, né? Para mostrar o que realmente acontece com a cultura japonesa aqui no Brasil. Vou apontar coisas também que eu não acho legal, né? Que eu não achei legal da parte de algumas pessoas, e que geralmente são coisas que são minimizadas, né? Não só pela cultura, pelos brasileiros, mas em geral. Vou até criticar a cultura japonesa aqui do Brasil, né? Que eu sei que também uma boa parte também tem um pouco de culpa sobre essas coisas, né? Que eu acho que, na minha opinião, são a cultura japonesa aqui no Brasil, ela é muito quieta com relação a falar de preconceitos ou coisas do tipo, né? De discriminação da parte dos brasileiros, né? Eu acho que não é igual a comunidade negra aqui no Brasil, que tipo, uma pessoa que foi ofendida de macaco, de preto, é, um monte de pessoas da comunidade sair defendendo essa pessoa, faz propaganda, pede para colocar em novelas, pede para colocar nas emissoras para ter uma representatividade. E como acontece também na cultura LGBT, né? Eu não vejo isso com a cultura japonesa aqui no Brasil. Eu vejo que as pessoas deixam quietas e acabam é, é, tipo, endeusando o Brasil, né? Não estou falando que a comunidade japonesa tem que fazer esse tipo de coisa, pedir reconhecimento, pedir que não sei o que, respeito, mas, sei lá, é uma coisa que eu percebo muito sobre a minha cultura japonesa aqui no Brasil, né? O quanto algumas pessoas acabam meio que endeusando uma cultura que não é dela e esquecendo da própria cultura, né? É isso que eu também não acho certo, né? Em um momento vocês vão ver que eu vou
eu vou defender a minha cultura ou a cultura brasileira, né? Para mim, é como eu falei, cada cultura tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? E esse, no meu caso, eu acho que é o ponto negativo da minha cultura, né? Aqui no Brasil, com relação a esse tipo de comportamento que não é reconhecido, quer dizer, não é reconhecido, mas que não é visto pelos brasileiros, é minimizado, é deixado para lá, né? As pessoas só veem que é preconceito, racismo quando é com negro, xenofobia não, homofobia quando é com a comunidade LGBT, né? Até parece que o Brasil só tem negro e a comunidade LGBT, né? E parece que não tem outro tipo de cultura aqui no Brasil, parece que não tem cultura italiana, parece que não tem cultura portuguesa. E eu não estou querendo falar, pessoal, que de um jeito ofensivo. Eu acho sim que todas as culturas, etnias, sexualidades é, precisam ter reconhecimento, algum tipo de reconhecimento e respeito, né? Mas a partir do momento que eu vejo que uma cultura é deixado para lá, é minimizado, fazendo com que pareça tudo brincadeira, como falar que japonês tem que ser estudioso, como falar que coreano tem que ser tudo de K-drama, de K-pop, que chinês é sujo, mal educado, eu acho que isso não é brincadeira, né? Eu acho sim uma coisa ofensiva, né? Preconceito disfarçado de brincadeira, né? O que eu não acho certo. É uma coisa que eu não gosto da cultura brasileira, né? É uma coisa muito, sei lá, parece que infelizmente não vai mudar, né? E com relação à cultura japonesa, parece que também não vai mudar, né? As pessoas, na minha visão, parece que a comunidade japonesa aqui no Brasil não tem muito orgulho de falar que também é japonês, né? Sei lá, é uma coisa muito triste. Eu vejo, assim, eu entendo o posicionamento das pessoas, só que parece que às vezes as pessoas esquecem que aqui no Brasil é, ninguém é ninguém é 100% brasileiro. E sim, a maioria tem uma outra cultura, né? Uma cultura diferente, uma cultura italiana, espanhola, portuguesa, né? E parece que essas pessoas esquecem das suas raízes, né? Parece que esquece da raiz da família, né? Que não é 100% brasileiro, e sim tem um país, digamos que diferente do Brasil, né? E eu acho isso muito triste em ver que essas pessoas têm esse lado, assim, querem defender uma cultura que não é 100%, que ela é 100% dessa cultura, né? É isso que eu falo, né, no meu último vídeo, no meu penúltimo vídeo, e é por justamente isso que eu tô fazendo, né, esse vídeo, né, para falar sobre essas coisas. Esse vídeo provavelmente vai ser sem edição ou coisas do tipo, mas e também vai ser um pouco longo, mas é justamente que eu quero falar, quero expressar, né, e é por isso também que meu canal existe, né, para mostrar tudo isso que as pessoas, que os brasileiros não veem, né? Como eu falei, eu não quero sair atacando a comunidade negra, a comunidade LGBT, a comunidade brasileira, quer dizer, a cultura brasileira ou qualquer outro tipo de cultura. Eu quero mostrar, né, que não existe só dois lados, né? Existem várias culturas no Brasil e que muitas das vezes é desrespeitado porque é normalizado. Já com relação a outros tipos de cultura que as pessoas só respeitam porque tá sendo mostrado diariamente na TV, na mídia social, né? E quando é com a cultura dos outros é minimizado, é brincadeira, né? É isso que eu prezo aqui no meu canal, né? Eu não quero impor, como algumas pessoas impuseram, que eu sou brasileiro,
porque eu nasci no Brasil, sendo que eu também tenho uma parte japonesa, né? Eu tenho uma cultura japonesa comigo, né? É isso que faz eu fazer os meus vídeos no geral, né? Não só esse vídeo, mas meus vídeos em geral, para mostrar, né? A minha cultura, a cultura coreana, a cultura chinesa, que são culturas que geralmente tem esse tipo de problema aqui no Brasil e que é normalizado alguns comportamentos dos brasileiros. É isso que eu quero falar, eu acho. E bom, pessoal, agora eu vou falar o que eu pude perceber sobre os brasileiros, né, no meu penúltimo vídeo. E bom, para começar, o primeiro ponto é que eu percebi que muitos se ofendem, né, quando é uma opinião diferente, é um posicionamento diferente, um jeito diferente de pensar, né. Parece que aqui no Brasil as pessoas têm que pensar tudo igual, né. É um dos pontos negativos que eu também não gosto sobre a cultura brasileira. Parece que as pessoas não respeitam o pensamento, é, o estilo daquela pessoa. Parece que as pessoas aqui têm que ser tudo igual e dane-se se é diferente, dane-se a diferença, né? Parece que as pessoas não respeitam isso, né? E eu pude perceber justamente quando eu vejo aquela brasileira que fala que é coreana, mas é brasileira, né? O quanto isso é verdade, porque, tipo, muitas pessoas querem impor para ela, mesmo sabendo que ela é brasileira, e eu não sei se é personagem ou não, eu geralmente gosto de falar sobre ela aqui no canal, porque é justamente o que eu trago aqui no meu canal. É, pessoas que se consideram de uma cultura ou de coisas diferentes quando não tem nada, né, de linhagem, né, de família, de traços, né, e assim, eu acho que também não é legal fazer aquilo que fazem com ela, né, até porque você ficar impondo, sendo que a pessoa não tá machucando ninguém, não tá deixando pessoas tristes, porque é o jeito de pensar dessa pessoa. Eu acho que é triste quando eu vejo esse tipo de comportamento assim dos brasileiros, né? Não sei se em todos os países as pessoas são assim, mas eu vejo que aqui no Brasil é bem assim, né? As pessoas não gostam de ver um jeito diferente de pensar, de uma opinião diferente, parece que tudo tem que ser igual, né? E é uma coisa que eu não gosto disso, né? Na cultura brasileira. E eu não sei se vocês vão concordar, mas é só vocês verem a política. A política, infelizmente, as pessoas hoje em dia estão bem divididas, para falar a verdade. Umas são extremistas ao ponto de querer causar em público, outras já querem defender um lado que também não é bom, né? Sendo que eu acho que as pessoas não têm muito o que defender aqui no Brasil, né, do lado da política, porque, na minha visão, na política do Brasil, ambos os lados também são meio ruins, né, mas, enfim, é questão pessoal e provavelmente você já deve ter se ofendido com o que eu falei agora, mas enfim. E bom, pessoal, a segunda coisa que eu percebi sobre os brasileiros, né, com relação ao meu penúltimo vídeo, é que muitos julgam o Japão pelo passado, né? Querem falar assim, o Japão fez isso no passado, como se eu não soubesse, né? Como se eu não tivesse estudado sobre para falar em vídeo ou falar em live, né? E eu acho isso muito tipo nada a ver, assim, sabe? As pessoas acharem que o Japão é totalmente ruim com relação ao passado que ficou lá para longe e achar que ainda as pessoas são assim, né? Parece que as pessoas não buscam estudar. Isso que eu quero dizer. Parece que as pessoas não buscam aprender, que as coisas mudam, que o que ficou no passado ficou no passado. As pessoas, parece que aqui no Brasil, gostam de
relembrar só para julgar, né? Falar que tal cultura é ruim porque fez isso no passado. E como falei, parece que aqui no Brasil é tudo perfeito, né? É tudo lindo, é tudo mil maravilhas quando também não é, né? É isso que eu fico me questionando sobre. É uma coisa que eu não gosto, porque, tipo, o Brasil também teve coisas ruins no passado, né? Muitas pessoas perderam vida na época da ditadura, muitas foram torturadas injustamente, muitas perderam família, né? Alguém, um ente querido na família, da família na ditadura, e isso que tem gente que quer que volte a ditadura no Brasil, né? Então, assim, é um lado também do Brasil que eu vejo que também é ruim, mas parece que é perfeito o Brasil, né? Fazer o quê? Mas cada um tem um jeito de pensar, né? E bom, a terceira coisa que eu pude perceber é que muitos justificam que no Japão. E bom, a terceira coisa que eu pude perceber é que muitos justificam que, tipo, se você é japonês, mas nasceu no Brasil, você é brasileiro. Parece que, tipo assim, aqui no Brasil, por mais que você nasceu no Brasil, parece que você não pode ter outro tipo de cultura, né? Como eu falei, o Brasil é um país muito grande, na qual não existe um brasileiro 100%, porque sempre vai ter alguém que tem uma cultura diferente, seja do Brasil, sei lá. Como eu falei, eu sou japonês, mas pode ter uma pessoa que é italiana, francesa, portuguesa. Parece que, tipo assim, uma coisa tá anulando a outra, porque a pessoa é brasileira. Ela parece que não pode ter uma segunda cultura. Isso que eu também falei no meu vídeo, né? As pessoas precisam entender que, tipo assim, aqui no Brasil, todo mundo tem uma cultura diferente. E não vai fazer com que ela seja 100% brasileira. E também a pessoa, se ela quiser, pode tirar dupla nacionalidade, né? Assim como tem pessoas da minha família que têm dupla nacionalidade e são respeitadas como sendo japonesas no Japão, quando vão no Japão, né? É uma coisa que as pessoas não procuram saber, não procuram se atualizar, essa é a verdade, né? E é uma coisa muito, eu acho que muito triste. E como eu falei, no último coisa que eu observei é que a cultura japonesa aqui no Brasil, ela é muito defende muito o Brasil. Parece que as pessoas nipo-brasileiras preferem falar que são brasileiras do que falar eu sou brasileiro, mas também sou japonês, né? E é uma coisa que eu vejo e sempre falo aqui no canal. Parece que quem nipo-brasileiro parece que defende muito, endeusa muito como sendo aqui um país culturalmente bom, né? Como eu falei, o Japão não é perfeito, nem o Brasil é perfeito, mas tem gente que eu vejo que fala assim, você tem que gostar do Brasil porque o Brasil acolheu os japoneses, não sei o quê, só que as pessoas não estudam, acho que não estudam, não vão atrás. O Brasil acolheu de uma certa forma, mas alguns japoneses foram escravizados, né? É isso que eu não entendo. Tipo, se vocês verem, né? A primeira imigração foi quase quando estava abolindo, né? A escravidão negra, né? E, na verdade, tinham acabado de abolir, alguma coisa assim. E o Brasil precisava de mão de obra, né? E o Japão precisava de mão de obra também. Aí veio alguns japoneses, só que esses japoneses trabalharam como escravos aqui no Brasil e não foi falado na história, né? Inclusive, pessoal, recomendo que vocês vejam um vlog que eu fiz, que é no Museu da Imigração Japonesa, né? No Bunkyo. Eu acho que esse é o nome da empresa do museu. Enfim, assim, esse museu, ele conta a história um pouco do Japão, né? E lá é mostrado o jeito que os japoneses viviam no Brasil quando trabalhavam meio que de escravos de café, né? É uma situação triste que não é falado, né?
E se você não é de São Paulo, é só você entrar no site do Bunkyo, que lá tem visita virtual, né? Lá você entra no museu virtualmente e pode ver tudo que tem lá no museu, inclusive a cabana, né? Que eu já gravei e mostrei um vídeo, um vlog. Mas caso você não queira entrar no site, é só você pesquisar e entrar na playlist de vlogs, que você em algum momento vai ver algum vlog que eu tô nesse museu, né? E eu mostro e falo isso, né? E é triste, o que eu tô falando aqui. Parece que as pessoas, quem é nipo brasileiro também não tem orgulho de falar que é japonês, e sim totalmente brasileiro, mesmo tendo uma ligação, né? Eu acho triste porque, como eu falei, tem coisas que são normalizadas e que muitos da cultura também não questionam sobre. Se fosse na comunidade negra aqui no Brasil ou na comunidade LGBT e acontecesse isso, iam cair matando em cima, falando que é preconceito, que é isso, buscar reconhecimento. Até pessoas que não são das comunidades iriam cair matando em cima, né? Mas aí, quando é a cultura japonesa aqui no Brasil, é questionável essas coisas, né? É isso que eu quero falar em vídeo, né? Eu acho triste, mas cada um tem o seu jeito de pensar, né? Infelizmente, o meu jeito não vai ser, infelizmente ou felizmente, né? Não vai, meu jeito de pensar não vai ser igual ao seu e o seu não vai ser igual ao meu. O importante é respeitar. E como eu falei, pessoal, aqui no Brasil parece que as pessoas gostam de impor um pensamento que é delas, né? Parece que as outras pessoas não podem ter um estilo diferente de pensar ou de, sei lá, de fazer as coisas. Parece que tem que ser tudo igual, né? E é uma coisa que eu pude também perceber o quanto que, como eu falei, a educação aqui do Brasil é questionável, né? Não estou falando de educação de escola, não, educação de caráter, né? Porque que nem, quando eu estava fazendo esse roteiro para esse vídeo, né, colocando alguns pontos que eu pude perceber durante esse ontem, antes de ontem, no caso, né? Eu tava falando com uma pessoa e a pessoa veio, isso fora do canal, né? Veio, perguntou se eu era do Brasil. Eu falei que sou do Brasil, mas eu sou japonês, né? Eu nasci no Brasil, mas eu sou japonês. E a pessoa ficou questionando o tempo todo: ah, mas se você nasceu no Brasil, você é brasileiro, então você não é japonês. Eu falei: não, eu sou japonês sim, eu sou nipo brasileiro, né? Eu falei. E a pessoa simplesmente fala assim: ah, se você não tá orgulhoso do Brasil, vai pro Japão. E tipo assim, é uma coisa que eu recebo constantemente, às vezes, nos comentários aqui no YouTube, né? E muitas das vezes eu deixo quieto, mas muitas das vezes eu retruco com a pessoa, né? Eu falo que, tipo, isso quando tô de mau humor, né? Eu falo: se eu fosse rico, eu iria sim pro Japão, mas como eu não sou, e como aqui no Brasil não dá oportunidade, né, de você ter um bom emprego, porque uma hora ou outra você vai ser mandado embora, não tem como eu ir pro Japão, eu falo, né? É uma coisa que eu fico vendo assim, tipo assim, nossa, quantas pessoas são ignorantes, né? Essa palavra, ao ponto de serem mal educadas, né? Parece que as pessoas, como eu falei, parece que as pessoas não podem ter um pensamento diferente porque a pessoa já vem com ignorância, né? E isso que eu fico meio triste quando eu vejo essas coisas, porque, tipo, eu penso que se as pessoas aqui no Brasil procurassem aprender mais sobre culturas diferentes, pesquisassem mais coisas, melhorassem algumas coisas, o Brasil ia ser muito melhor, né? E, mas não é assim. As pessoas são, tipo, do jeito que são, porque são assim, né? Infelizmente, é uma coisa que não me alegro, quando eu vejo, não me alegro em afirmar que eu sou brasileiro.
porque isso não é de mim que eu vejo, né? Eu sempre procuro tentar entender as pessoas, respeitar. Uma coisa que eu também quero fazer um vídeo futuro é, é sobre uma coisa, uma notícia que eu vi esses dias, sobre os idosos japoneses, né? Tem uma notícia circulando aí na internet, às vezes até na TV, falando que os japoneses são sem alma, que deixam os idosos morar sozinho e quer, tipo, afastar da família, assim, sabe? Aí muitos idosos preferem cometer crimes para ser preso, porque na prisão tem melhor condicionamento para se viver no Japão, né? E é uma coisa que eu quero abordar também no próximo vídeo, né? Porque parece que aqui no Brasil não é assim, né? Parece que aqui no Brasil os idosos são todos tratados com respeito, né? E é uma coisa que vai na parte de educação, né? Parece que aqui no Brasil a pessoa ela respeita o idoso ao ponto de, tipo, cuidar, de conhecer a história de vida. Parece que o idoso aqui no Brasil também acaba sendo respeitado pela importância no trabalho, né? Quando não é bem assim. Bom, esse é um vídeo que eu posso fazer falando só sobre isso, beleza? Aí se vocês quiserem, pode deixar nos comentários também. Lembrando com respeito e educação sempre. Vou estar falando isso o tempo todo nesse vídeo porque eu sei que vai ter gente ignorante que vai me xingar, mas enfim. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que esses são os pontos que me fazem pensar, né, sobre me questionar se eu sou realmente brasileiro, porque são coisas que não me agradam ao meu ver, né? Não sei se você vai concordar ou não. Tem muita coisa assim que eu não concordo, mas que eu não vou falar em vídeo porque seria um vídeo muito grande. E esse vídeo já tá muito grande, né, por sinal, né? Mas é triste de ver que, tipo, as pessoas só são assim porque estão falando da cultura delas, né? E quando a pessoa que tá defendendo a cultura dela, ela não é vista como outras lutas sociais são aqui no Brasil, né? Eu acho triste. Eu acho triste e às vezes fico até indignado, mas enfim, isso não vai. Eu acho que infelizmente não vai mudar e não vai mudar o jeito que o Brasil é, né? Eu acho que, enfim, eu não vou falar mais sobre, porque essa aqui eu já vou receber mais crítica nesse vídeo, mas enfim, a conclusão do vídeo é essa. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a opinião de vocês nos comentários, né? Lembrando que com respeito e educação sempre. Se você tiver uma opinião diferente e querer escrever atacando a cultura dos outros ou se achando melhor, nem deixe nos comentários, beleza? Porque eu acho que isso já tá partindo para ignorância, né? E o mundo já é ignorante o suficiente. Então não precisa de mais gente ignorante escrevendo nos comentários, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final. Entendido, né, o meu lado, né? Espero que vocês compreendam o que eu quis dizer com tudo isso e com o meu penúltimo vídeo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!